Sejam bem-vindos aí. Braulio já chegou, um dos primeiros, valeu. Gente, eu vou fazer a live de hoje com um grande amigo meu que está nessa caminhada do Escola Sem Partido desde o começo, desde 2003, 2004, até antes disso, na verdade, nós já falávamos desse assunto. É o professor Braulio Matos, que vai fazer essa live comigo. O professor Braulio Matos, que eu vou autorizar ele a entrar aqui agora, deixa eu ver. Tem que pedir para entrar, Braulio. Alexandre Barcelos enviou solicitação para participar do vídeo. É o Braulio que eu tenho que aceitar aqui. Seja bem-vindo, Lúcio, também. O Lúcio hoje é grande apoiador do Escola Sem Partido em Sergipe, embaixador voluntário do Escola Sem Partido. Obrigado, Lúcio, pelo seu apoio. Esse assunto precisa voltar à pauta dos debates públicos no Brasil. Infelizmente, com tanto problema acontecendo, acabou ficando de lado, mas o problema nunca esteve tão grave. Aqui, o Braulio. E é muito bom que... Aí, Braulio, bem-vindo. Oi, Miguel. Desculpa, estou apoiando a tecnologia aqui, mas deu tudo certo. Tá baixo, o volume tá baixo aí. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo baixo também. Não sei. Melhorou, Miguel? Eu pus no máximo aqui no celular. Acho que tá legal. Vamos ver. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Dá um feedback para ver se o som tá legal. Estão ouvindo bem, Braulio? Fala aí. Eu posso falar mais alto, mas pus no volume máximo aqui do celular. A Roberta falou que tá melhor. Não sei se talvez falar mais próximo um pouco, se aproximar um pouco mais do telefone. Muito bem. Melhorou? Engraçado, quando eu liguei para você, eu já estava ouvindo a sua voz. Olha aqui, não estou ouvindo o professor Braulio. Está um pouquinho distante só. Miguel, eu acho que eu vou então com outro telefone do meu filho. Porque o telefone volume máximo. Tá muito baixo. O pessoal está dizendo que está muito baixo aqui. Não estou ouvindo o professor Braulio. Tem uma limitação aqui, então acho que do meu telefone. Eu vou pegar um outro telefone e entro. Então tá ok. Aí você entra de novo, né? Entra de novo, vamos ver se dá certo. Ok. Tá bom. Desculpa aí, pessoal, essas coisas acontecem, né? Mas então eu estava dizendo que o Braulio foi professor durante muitos anos na UNB e ele dava aula na Faculdade de Educação, dava aula de Sociologia da Educação. E eu conheço o Braulio desde 1998, por aí, ano 2000, foi quando nós nos conhecemos. E o Braulio é um profundo conhecedor do problema da doutrinação nas escolas e nas universidades, né? Ele viveu isso na pele, ele sentiu isso na pele, quando era professor na UNB. E também, olha, que está dizendo o Vitor Avelino, diz que o Braulio foi orientador dele na UNB. Vamos ver o Braulio aqui, se ele entra agora. Vamos ver aqui. Grande mestre. Legal, obrigado, Vitor, aí. Muito bom, pessoal. Vamos ver se o Braulio está conectando. Tomara que melhore o som dele, né? Para vocês poderem ouvir. O Braulio tem muita coisa a dizer sobre esse assunto. Ele é um estudioso desse assunto. Ele conhece até melhor do que eu, porque ele vivenciou isso, né? Lá dentro da própria UNB. E a UNB, como qualquer universidade brasileira, está infestada de doutrinadores, né, de professores militantes ou militantes disfarçados de professores.
O Braulio tentou entrar, não conseguiu. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo aqui, solicitações. Aguardando o Braulio Porto. Vamos ver. Tomara que dê certo. Meu filho, tá... Aí, Braulio. Miguel. Agora sim. Agora sim. Agora tá ótimo. Melhorou o som? Pronto. Tá ótimo. Beleza, eu troquei o celular, pedi o Thales aqui, tá ótimo, um empréstimo. Então. Beleza, tá ótimo, então. Então é isso, eu estava falando bem de você. Dizendo que você é uma pessoa que tem um profundo conhecimento sobre esse assunto, né? Porque você foi testemunha ocular durante muitos anos, né? Você esteve dentro de uma universidade pública, no caso da UNB, e viu com seus próprios olhos, ali no olho do furacão, porque você estava na faculdade de educação, é um curso onde os professores são formados, né? Onde os militantes disfarçados de professores também são formados. É claro que tem gente boa, né? Mas, infelizmente, eu diria para vocês que mais da metade dos professores que hoje estão em atividade, seguramente mais da metade. Eu não sei se chega a 80%, mas tem gente que diz que sim. Mas mais da metade, seguramente, hoje confunde a atividade docente com a atividade política. E eu quero ouvir o Braulio falar sobre isso hoje. Eu gostaria que vocês ouvissem o Braulio falar sobre isso hoje, porque, como eu disse, ele tem muita experiência com isso, já fez pesquisas, já orientou pesquisas a respeito desse assunto, tem muita leitura e pode compartilhar esse conhecimento com você. Então, Braulio, bem-vindo aqui à nossa live de quarta-feira. Muito bem, vencido esse analfabetismo tecnológico meu aqui. Boa noite, Miguel, querido amigo. Boa noite, Victor, e aos que estão acompanhando a nossa conversa, porque será realmente uma conversa. Eu queria fazer 3 ou 4 observações preliminares para, digamos assim, balizar melhor o próprio mote da conversa, que é uma pergunta se existe um problema da doutrinação nas escolas e nas universidades. Uma pergunta retórica, hein? Porque nós sabemos. Muito bem. Era uma pergunta retórica, evidentemente. Mas a retórica é uma das formas discursivas que são mais empregadas no campo da política e pode ser usada, digamos assim, por bem ou por mal, é uma ciência, não é? Bom, a primeira observação, elas todas têm a ver com as objeções que são feitas à proposta do Escola Sem Partido. A primeira delas, já que vamos falar da existência ou não, da magnitude ou não do problema, é que a proposta do Escola Sem Partido, ela faria sentido mesmo se nenhum professor se desviasse da sua conduta. Porque isso é da natureza de qualquer, digamos assim, código de ética profissional, é que ele faz sentido independente da magnitude das práticas que aquele código condena. Vale para os médicos, para os advogados, que já têm códigos explícitos, inclusive, e a área de educação não tem motivo algum para não impor-se a si mesmo essa conscientemente deveres que não devem ser transgredidos. Não há privilégio em nenhuma profissão de não observar nenhum limite. Então, isso é importante porque é a primeira objeção que a gente pode afastar. A discussão vem depois, se tem 1, 2, 80% ou 100% dos professores pisando na bola. Mas antes faz sentido explicitar esses deveres, esses limites do exercício da profissão. Essa questão do código de ética, a gente poderia ter uma live inteira sobre ela, comparando com outras ocupações, vendo em outros países como se dá isso em termos da educação. Nos Estados Unidos tem grupos de professores que elaboram seus códigos de ética, e uma característica muito importante que não se enuncia os deveres, os direitos dos alunos, se enuncia os deveres dos professores pelos professores, ou seja, é uma autolimitação que o mais forte, digamos assim, impõe-se ao mais fraco na relação. Porque imagina, uma pessoa que chega doente num consultório, o médico está numa posição muito mais... o controle da situação é muito maior. Por isso, Hipócrates diz de forma muito sábia que o médico não fará isso, não fará aquilo, não fará, para exatamente se autoconter no exercício da profissão. Não vou me delongar, mas esse é um ponto importante. O segundo diz respeito ao seguinte,
Só um Pois pouquinho. não. Deixa eu dar um recado para o pessoal aqui. Pessoal, olha, vocês podem fazer perguntas para o professor Braulio. Coloque aqui, tem um sinalzinho de interrogação aqui no rodapé que aparece para mim. Então, façam perguntas que o Braulio depois vai respondendo ou no meio da nossa conversa ou mais para frente. Então, mandem as perguntas para o Braulio aqui, para o professor Braulio, por esse sinalzinho. Pode continuar, Braulio. Beleza. Bom, então, com respeito obviamente, os códigos são elaborados sob a possibilidade de que essa má conduta aconteça, e elas acontecem, e às vezes um caso apenas gera um escândalo. Portanto, a quantidade de casos, às vezes um só tem um impacto porque fere o código de ética daquela profissão. Mas focando agora na questão se o problema existe, que tamanho ele é, a gente, Miguel acho que concordará comigo, a gente tem observado uma espécie de evolução dessa pergunta, no sentido que no começo simplesmente os adversários da Escola Sem Partido diziam que o problema não existe, que era uma invenção, uma ficção. Depois, sobretudo aqui a gente tem, obviamente, se for um adversário de má fé, ele não vai olhar a realidade, não vai se importar com nenhum argumento. Mas os adversários de boa fé, muitos passaram a dizer que, de fato, o problema existe, embora ele seja residual, não é uma quantidade tão importante que justificasse tomar uma providência específica sobre isso. Mais recentemente, a gente vê que alguns cedem dizendo, não, o problema existe, ele é relevante, mas a proposta do Escola Sem Partido não é a melhor forma de resolvê-lo. Haveriam já mecanismos institucionais para resolvê-lo. Ou seja, há uma certa evolução da parte dos próprios adversários do Escola Sem Partido, no sentido de sair da posição de que não existe problema algum, isso é uma invenção, ao ponto de reconhecer que o problema existe e é preciso acionar, digamos, outros mecanismos para lidar com ele. Bom, uma terceira observação preliminar que ajuda a qualificar o debate é a expressão doutrinação, que está no título retórico da nossa conversa. A expressão doutrinação ideológica tem sido também alvo das objeções dos adversários do Escola Sem Partido, e há dois argumentos aí. Um que diz que a expressão doutrinação ideológica é imprecisa, ela é vaga, ela pode dar margem à arbitrariedade, quem é que vai julgar se o professor está doutrinando ou não? E alguns, inclusive, eu achei até espantosamente um acadêmico importante, chegou a dizer que o conceito de doutrinação ideológica ele não é operacionalizável. Todo mundo que lida com pesquisa sabe que só se faz ciência operacionalizando os conceitos. Então, parece que esse conceito é impossível de ser racionalmente apresentado. A segunda, dentro ainda dessa questionamento da expressão doutrinação ideológica, há quem diga que, na verdade, o problema que a gente está tentando explicitar e dar visibilidade a ele não é um problema propriamente de doutrinação, se entendemos por doutrinação um sistema de ideias coerente, organizado, e esse sistema de ideias vai se tentar inculcar na cabeça dos alunos essa doutrina. Seria o fenômeno da instrumentalização política das salas de aula, ideológica das salas de aula, mas um problema que é conduzido por técnicas de persuasão psicológica, de comportamento, de manipulação de comportamento. Portanto, não faria sentido usar a expressão doutrinação ideológica. A nossa resposta tem sido a seguinte. Essas objeções não se dão conta que a gente tem usado a expressão doutrinação ideológica de uma forma um tanto irônica. Porque até ontem não havia dúvida no meio dessa esquerda educativa que faz tanta oposição à proposta da Escola Sem Partido, não havia dúvida nesse meio que a doutrinação ideológica existia. Rios de tinta foram escritos por autores marxistas, proto-marxistas, pró-marxistas,
tentando convencer as pessoas de que uma das funções da escola é reproduzir a ideologia da classe dominante, doutrinando os alunos segundo os valores que interessam à classe dominante. Passou-se 2 décadas ou mais se escrevendo sobre isso na área de educação no Brasil, teses, livros, e é uma enxurrada Aí, de coisas. De repente, eles esqueceram o que significa doutrinação. Um exemplo muito clássico disso é o famoso livro da professora Maria Nozella, chamado As Belas Mentiras. Muitos conhecem esse livro, teve N edições, cujo subtítulo é A Ideologia Subjacente aos Textos Didáticos. Então, essa amnésia que você se refere, de repente, doutrinação ideológica parou de existir. Ela só aconteceu porque a gente jogou o feitiço contra o feiticeiro. Antes era você falava unilateralmente, escrevia suas teses e tal, encontrava ficha, digamos assim, chifre da burguesia na cabeça de todo professor não progressista. Então, de repente, isso muda quando a gente levanta a hipótese de que a doutrinação ideológica não é um privilégio de burguesia, qualquer que seja ela, mas que isso está sendo praticado por professores militantes e defensores de uma bandeira progressista, de esquerda, o que seja. Então, esta nossa operação, ela tem de usar a expressão doutrinação ideológica no debate retórico, ela foi intencional e ela provocou um furacão nesse meio, porque as pessoas ficaram meio desorientadas. Afinal, enquanto se escrevia sobre a burguesia no livro didático, se estava fazendo ciência e não ideologia. E é muito desconcertante quando você pega e desfaz o truque da mágica. É terrível para um mágico ver o seu truque revelado, né? Assim como para o estelionatário. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Essa discussão, o Braulio está dizendo que o Escola Sem Partido usa a palavra, o termo doutrinação, nessa acepção, etc. Eu quero chamar a atenção das pessoas que estão ouvindo a gente, que a nossa proposta, o nosso anteprojeto de lei, né, com o qual a gente pretende combater essas práticas abusivas, não usa a palavra doutrinação. Não é simplesmente o que o projeto faz é descrever condutas que são abusivas. Basta olhar como, por exemplo, a conduta de fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Como propaganda, ou por exemplo, a conduta de perseguir um aluno que discorde das suas opiniões. No caso, um professor perseguir aluno que discorda da sua opinião. Então, vocês podem ler lá o projeto Escola Sem Partido todinho, não tem a palavra doutrinação. Exatamente, Miguel. Era isso que eu ia falar. A gente a prova disso é que nenhuma das versões, desde a primeira, expressão foi usada. E isso prova que foi intencional. A gente está adaptando agora essa conversa a uma coisa, a um ambiente diferente. E a solução, então, obviamente, nossa conversa não é de natureza acadêmica, poderia participar de qualquer mesa de debate com qualquer historiador, cientista político, digamos assim, seja conhecedor desse debate sobre a ideologia, a teoria da ideologia, mas a solução é mais simples do que parece, que nós adotamos. A gente simplesmente pode afastar a expressão doutrinação ideológica e usar o que temos feito nos próprios projetos, a instrumentalização da sala de aula para fins políticos. E um exemplo simples, altamente inteligível para qualquer pessoa de bom senso. O professor vai com a camiseta do partido ou com bottom para a sala de aula na época da campanha, e isso evidencia o que significa a instrumentalização política da sala de aula para qualquer pai e mãe analfabeto que sabe que isso está errado. Não precisa de debates intelectuais, elucubrações sobre qualquer escola de pensamento, embora a academia tenha a obrigação de fazer isso e fazer de forma científica e rigorosa, e, portanto, tem a obrigação de operacionalizar os conceitos para voltar ao comentário absurdo que eu ouvi desse acadêmico. Então, isso é um ponto importante. Acho a objeção à expressão a gente afasta e resolve esse problema assim. Então, vamos à questão sobre a existência ou não. Bom,
aqui um detalhe. O que o Escola Sem Partido diz que está acontecendo já há décadas de usar a sala de aula, não é pesquisado, exatamente porque a intenção de pesquisar isso não existe em quem pratica. Faz parecer que é ciência. Então, o não estudo desse fenômeno, ele é tão impressionante porque ele já foi identificado há muitos anos atrás. Há 40 anos atrás, o Simon Schwarzman, que é um tremendo cientista político, historiador, sociólogo, escreveu um artigo maravilhoso chamado A Miséria da Ideologia, num livro que vale a pena ler, ainda é um livro que faz todo sentido, chamado Ciência, Universidade e Ideologia, subtítulo A Política do Conhecimento. Esse livrinho aqui. Bom, nesse livrinho, nesse capítulo, o Simon Schwarzman diz o seguinte, eu vou ler porque é rapidíssimo. Ele diz, uma das características mais significativas e menos analisadas do Brasil dos últimos anos, ele está falando em 1980, ainda no regime militar, foi o fracasso das ideologias de direita e o sucesso das ideologias de esquerda. Essa afirmação pode parecer absurda, mas é a mais pura verdade. A política dominante do país tem sido, de fato, e continua sendo conservadora, ao restringir a participação da sociedade no processo político, etc. Mas não há dúvida que se ela domina na prática, ou seja, a política conservadora, perde arrasadoramente como ideologia nos meios intelectuais, o que é, no mínimo, curioso. Bom, passados 40 anos, continuaram a enxurrada de teses, dissertações, livros sobre a ideologia da classe dominante no livro didático, no currículo, etc., etc., mas não tem estudos sobre a ideologia de esquerda, socialista, progressista, como ideologia dentro das salas de aula. Isso, então, a explicação para isso é simples. Quanto mais a hegemonia foi se consolidando, e o Schwarzman disse há 40 atrás que ela já estava consolidada há 40 anos atrás, imagino de 40 anos de lá para cá, ela foi ainda mais fortalecida, claro, com as várias variantes de militâncias, que vai do pós-modernismo ao marxismo mais ortodoxo. Então, o tema ficou menos ainda estudado, por um motivo inteligível. Isso é muito interessante. Apenas tentando resumir isso que você está dizendo, a máfia não vai investigar os crimes da máfia. É isso que acontece. Eu até não usaria um termo tão forte, mas é isso. Acho que a ideia... Veja, é sintomático, inclusive, que quem esteja estudando, buscando trazer esse assunto à luz, é a sociedade civil, não é a universidade. Isso é verdade, eu acho. A universidade não estude esse assunto. Ela reage ao Escola Sem Partido como se o Escola Sem Partido fosse um corpo estranho, como, sabe, anticorpos que reagem a uma bactéria estranha ao organismo. Veja, eu quero chamar a atenção, me permita só fazer uma observação aqui. Semana passada, na quarta-feira passada, esta live eu fiz com a professora Sandra Ramos, da Universidade Federal do Piauí. A professora Sandra Braulio, ela elaborou um estudo dentro da Universidade Federal do Piauí. Eu li, Miguel. Você me enviou, eu li. Muito bem. Ela elaborou um estudo para investigar, a iniciativa dela, para investigar se existe doutrinação dentro daquele departamento, né? Que era o departamento de educação, ali, licenciaturas e pedagogia. E ela escutou, foi uma pesquisa modesta, evidentemente, porque ela não tem recursos para fazer uma ampla investigação, ouvir, sei lá, centenas, milhares de pessoas, isso aqui. Então, ela escutou 40 alunos, e o depoimento desses 40 alunos foi todo no sentido do que a gente defende. Todos eles apontaram a existência do problema da doutrinação. Então, uma tentativa modesta de investigar. Sabe o que aconteceu? Houve uma nota de repúdio contra a professora Sandra Ramos, que amanhã eu gostaria de convidar vocês aqui que estão assistindo essa live, que estejam aqui de novo, porque eu vou conversar com a professora Sandra Ramos de novo, para ela falar sobre essa nota de repúdio que aconteceu dentro da Universidade Federal do Piauí contra ela, porque ela se atreveu a investigar esse fato.
E aí, da nota de repúdio, é curioso, eles dizem assim, como é que ela diz assim, eu vou recuperar essa nota de repúdio aqui, que eu quero citar literalmente o que disseram esses os signatários dessa nota de repúdio. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um instantinho. É inacreditável a cara de pau dessas pessoas, entendeu? É uma cegueira ideológica absurda, absurda. Então, agora, alguns assuntos não podem ser estudados. O que ele disse é o seguinte, alguns assuntos não podem... Aqui, eu vou ler aqui, já achei. Olha só. Olha aqui. Consideramos que devem ser repudiadas pesquisas científicas que tenham como consequência macular a dignidade da pessoa humana e o trabalho dos sujeitos e profissionais da educação, comprometer a imagem das pessoas e das instituições públicas de ensino. Quer dizer, então, alguns assuntos, como não convém estudar alguns assuntos, né? Como não convém investigar alguns crimes, esses crimes devem ser deixados embaixo do tapete. Eu estou falando crime aqui em sentido vamos dizer, vulgar. Não estou falando de crime, como assassinato, roubo, essas coisas. Mas não deixa de ser uma conduta abusiva que eles decidem não investigar, porque isso feriria a imagem dessas pessoas que estão cometendo práticas abusivas, né? Mas pode continuar aí. Então, pessoal, quero convidar vocês aqui, vocês que estão assistindo a live com o professor Braulio, que estejam aqui amanhã, às 19 horas, para assistir o repúdio, a nota de repúdio da Universidade Federal do Piauí. Tá legal? Braulio. Chega a ser patético esse tipo de nota, Miguel. É realmente impressionante. A propósito, quer dizer, é interessante. O fenômeno que a gente está dizendo, o problema que a gente está dizendo que merece ser enfrentado, ainda que fosse pequeníssimos casos, deveria ficar claro que o professor não pode transpor esses limites, em vez dos nossos adversários dizerem, muito bem, nós vamos então verificar se isso está ocorrendo, vamos dar o benefício da dúvida e vamos qualificar o debate então. Em vez de fazer isso, o que está acontecendo? O Escola Sem Partido já virou objeto de teses, de dissertações, de doutorado, de mestrado. Ou seja, aquilo que a gente está dizendo que precisa ser investigado, nem se olha para aquele lado. É como se a gente fosse um cão raivoso que mordeu uma criança, mas a criança mordida não vai ficar em observação. Quem vai ficar em observação é a Escola Sem Partido. Tem tese. Eu fiz uma pequena pesquisa hoje, em poucos minutos eu já achei um montão de dissertações de mestrado, doutorado sobre Escola Sem Partido. Isso chega a ser cômico. E é exatamente uma forma é uma desonestidade tremenda, já que e é, de certa forma, uma prova também de que o problema existe de uma forma muito mais profunda, porque há um controle da pesquisa, nesse sentido, há um controle da agenda de pesquisa balizada politicamente. Essa nota aí é exatamente o que está dizendo. Qualquer assunto a ciência pode investigar dentro do método com as suas ferramentas. Então, isso é bastante interessante, quer dizer, não se estuda o fenômeno, há 40 anos o Simon Schwartz disse que não, continua-se não estudando, mas agora a Escola Sem Partido é um objeto de estudo que está fazendo a carreira de muita gente. Tem grupos GTs, comunista gosta dessa expressão, de dar sigla para tudo, então tem GTs aqui e acolá estudando Escola Sem Partido. Bom, deixe-me dizer a maneira como eu entendo essa questão da existência ou não de forma, digamos, científica. É um fenômeno difícil de estudar, pela razão que você já mencionou 2 vezes, a questão da máfia e do crime. Há um tipo de fenômeno que as ciências humanas têm muita dificuldade de pesquisar por conta da natureza intrínseca do fenômeno. Por exemplo, violência escolar. Eu já conduzi pesquisas sobre violência escolar no mestrado, graduação.
é um fenômeno difícil de se pesquisar, porque ele é, por natureza, uma ilicitude que as pessoas tentam esconder. Há pesquisas interessantes usando essas máquinas de detecção de mentira, quando vão se fazer pesquisas, perguntando, você já roubou colega do coleguinha, você já depredou escola. Quanto mais sério é a ilicitude, mais as pessoas mentem. Elas não mentem nas pequenas falhas, mas nas grandes elas mentem. Então, é muito difícil para as ciências sociais estudar uma classe, um monte de fenômenos, e que, por vergonha, por ilicitude, as pessoas simplesmente não confessam que praticam aquilo. Então, a instrumentalização política da sala de aula está dentro dessa classe de fenômenos. Isso torna bastante difícil para o pesquisador fazer um estudo sistemático dela. Braulio, pode dizer, Miguel. Deixa eu te interromper rapidamente para dizer o seguinte, que em 2007 ou 2008, não me lembro, houve aquela pesquisa do Instituto Census, que perguntou aos professores, né, acho que 1.000 professores foram ouvidos na época, e na época pouco se falava em escola sem partido, nosso movimento já tinha 3 anos de existência, mas ainda não era nacionalmente conhecido. Foi então que perguntaram aos professores se o discurso deles em sala de aula era um discurso politicamente engajado. E 80% dos professores responderam que sim. Por quê? Porque eles não tiveram, naquela oportunidade, naquela ocasião, essas práticas estavam perfeitamente naturalizadas. Eles não achavam que estavam cometendo abusos ao fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Então, naquela ocasião, hoje, se eles fizessem essa pesquisa hoje, nós enfrentaríamos essa dificuldade que você está mencionando. Das pessoas reconhecerem que estão praticando condutas ilícitas dentro da sala de aula. Mas naquela ocasião... exatamente, é isso aí. Existe uma expressão que eu gosto muito de um sociólogo alemão chamado Ralph Dahrendorf. Ele diz que o problema das ciências sociais é que o objeto não precisa discutir com a vaca que ele está analisando, porque a vaca não vai falar, mas o sociólogo, ao conversar com o objeto de estudo dele, que é o seu colaborador, ele fala e fala de forma manhosa, às vezes, escondendo o que acredita, é insincero, isso e aquilo outro. Então, é um jogo de representação de papéis, às vezes, que é difícil você vencer a aparência e atingir a verdade das coisas. Mas isso não significa que a gente já não tenha conquistado alguma evidência importante em relação à escola sem partido. Qualquer pesquisa científica, ela precisa estar baseada em 3 coisas fundamentalmente. Em observações bem feitas, as pesquisas empíricas, das ciências empíricas, melhor dizendo. Em observações rigorosas, em generalizações rigorosas, o que a ciência pretende falar de uma forma mais abrangente, em termos de leis, e em planos de prova bastante rigorosos. O que é o paradoxo no caso do objeto, digamos, alvo do Escola Sem Partido? É que existe uma espécie de relação inversa. A gente tem um acúmulo de observações que são muito fortes e muito robustas em termos da sua veracidade. Você, Miguel, que controla sozinho o site do Escola Sem Partido, não teria imaginação, teria que reunir o talento de centenas de escritores muito imaginativos para inventar a profusão de testemunhos que a gente recebe no site do Escola Sem Partido. A lista de gente que comenta, isso aconteceu comigo, dá detalhes sobre o que aconteceu na sala de aula quando era adolescente, quando era criança, é impressionante. Mas, por mais rigorosa que seja, confiável que seja cada observação singular desta, de um fenômeno difícil de investigar, porque a sala de aula é protegida pela liberdade de cátedra e deve ser protegida pela liberdade de cátedra, mas ela protege a liberdade de cátedra. E atrás disso se esconde o militante. Essa nota da universidade aí é um bom exemplo de se querer proteger a má conduta atrás da corporação. Esse é um mau corporativismo. O bom corporativismo é aquele que
quer honrar as tradições daquela corporação, que estabelece exatamente os códigos de ética dessa corporação. Agora, o mau corporativismo é: eu faço a coisa errada, escondo atrás debaixo da saia da corporação, ou do sindicato, ou da associação de pesquisa, não sei das quantas. Isso é uma covardia Máfia, né, Braulio? Isso é realmente, obviamente, deplorável. Então, as observações que a gente coleta no Escola Sem Partido, no geral, elas são, acho que, uma prova bastante importante. Mas, como eu dizia, a ciência não faz observações casuais e desorganizadas. São feitas as observações dentro de um plano de hipótese, de prova, de hipóteses, e se procuram fazer generalizações que sejam também rigorosas. Então, essa é uma dificuldade muito difícil de transpor, e é por isso que você tem, como no caso da violência escolar, muitas pesquisas são meros estudos de casos. Você consegue encontrar ali meia dúzia de estudantes que topam confessar que picharam a escola, ou conhece quem pichou. Mas você aplicar um questionário para toda uma escola com 1000 alunos e perguntar: você já pichou a escola? A dificuldade é que você vai ter poucas respostas, ou a mentira. Isso, então, torna bastante difícil fazer a pesquisa de forma mais sistemática. De forma mais sistemática, então, um dos caminhos que se pode tentar é ir por vias indiretas. O Victor, que está nos assistindo, sabe disso. Eu tenho conduzido e conduzi pelo menos uma meia dúzia, uma dezena de pesquisas na Faculdade de Educação da UNB, pegando o problema por um caminho mais indireto, mas não menos importante. Por exemplo, verificar o que se passa no currículo dos cursos de pedagogia no país. Fizemos um estudo bastante interessante sobre uma faculdade de educação brasileira comparada com a Faculdade de Educação de Singapura. A gente vê que o nosso currículo de pedagogia está carregadíssimo de conteúdos de humanidades que nem sempre são ciência, são repletos de viés ideológico ali. Não vou dar dados aqui, tomaria muito tempo, mas é só para se ter uma ideia. Um curso típico de pedagogia no Brasil estuda duas disciplinas de matemática. Em Singapura você tem 10 disciplinas de matemática para formar um professor que vai ensinar a tabuada. E se multiplica isso pelas ciências mais estabelecidas, a gente vê que o nosso currículo é muito frágil. Bom, é uma forma de ver. Se você pega as ementas das disciplinas e analisa ali dentro, você vai ter mais digamos, uma evidência de que o currículo é um currículo muito viesado, muito voltado para a retórica ideológica mais do que para a ciência. Fizemos estudos também sobre, no caso da pedagogia, o teste famoso, que é o ENAD, o Exame Nacional do Ensino Superior, analisando as provas do ENAD. O que uma pessoa que acabou de pegar o seu diploma de pedagogia precisa saber para dizer que domina a habilidade básica que a pedagogia requer. As provas do ENAD, todas elas, nós analisamos, as duas últimas eu não analisei, mas pelo menos 6 edições foram analisadas, elas são de uma fragilidade científica tremenda e de um ideologismo primário. É absolutamente carregado de ideologia. Você pode treinar os alunos que estão formando para responder à prova usando palavras talismãs. Funciona. É igual treinar para passar em concurso. Há certas técnicas de esperteza. Uma das provas que foi aplicada no ensino, no curso normal superior, a palavra crítica apareceu 23 vezes. A palavra alfabetização apareceu só uma vez. Ou seja, é uma prova dirigida para o professor alfabetizador. A palavra alfabetização caiu lá de paraquedas, mas a palavra crítica estava dentro de sentenças, quando você analisava, era todos para dizer o seguinte: o aluno tem que reconhecer que o pensamento crítico é o mais importante, ele tem que se identificar com o pensamento crítico. Então, mata a charada. Está falando bem no contexto da palavra crítica, marque ela, porque você vai ter bastante chance de acertar. Então,
essa foi também, esses foram um ou dois estudos que eu conduzi que mostraram muito claramente que existe um viés ideológico nessa formação do professor, na área de pedagogia em particular. Não fiz a mesma pesquisa para outras licenciaturas. É interessante fazer mais estudos nessa direção. A pesquisa se alimenta da comunidade que vai pegando o assunto e vai replicando estudos e vai vendo até onde isso é consistente. Mas, para focar na questão do que acontece na sala de aula, vale mencionar um estudo que eu conduzi junto, e o aluno defendeu esse estudo como monografia de conclusão de curso, chamado Danilo Silva. Podia até tê-lo convidado para a live e não deu tempo de fazê-lo. Eu posso depois, Miguel, passar para você em PDF, e você disponibiliza o link para quem quiser ler esse pequeno relatório de pesquisa. Bruno, bom, peraí. Nós estamos com 40 minutos de live aqui, temos que responder perguntas. São 45 minutos. Então, então deixa eu só dizer, em 2 minutos, o resultado desse estudo. Foram aplicados 450 questionários a alunos da UNB, da Humanidades e das Ciências Naturais, e sobre especificamente a percepção deles sobre escola sem partido. E, obviamente, uma técnica interessante de fazer uma pesquisa nessa área não é você perguntar, você presenciou doutrinação ideológica na sala de aula? Essa pergunta direta, o aluno às vezes nem vai reconhecer do que você está falando. Então, nós pegamos aqueles indicadores que estão no site do Escola Sem Partido e indícios de que o professor está se conduzindo dessa forma e submetemos aos alunos. Vocês se recordam, os que já conhecem, o professor se desvia da sua matéria com frequência para tratar da política conjuntural e toma posicionamento. E 80% dos alunos disseram que, pelo menos, algumas vezes ou muitas vezes, os professores se desviaram das matérias para tratar de coisas que não tinham a ver com o conteúdo da disciplina. Então, o resultado é bastante, eu acho, robusto dessa enquete que foi feita na universidade, porque mostra que os alunos têm uma percepção de que digamos assim, essas práticas acontecem nas salas de aulas. E é muito interessante um segundo resultado, e eu termino aqui para a gente poder conversar, é que os 5, 6 deveres do professor foram submetidos aos alunos no sentido de se eles concordam ou discordam de cada um daqueles deveres em particular. Desde uma discordância grande até uma concordância grande. Uma pequena escala Likert. E o resultado foi muito interessante, porque antes nós fizemos uma pergunta geral. Você concorda ou discorda do programa do Escola Sem Partido? Mais da metade, mais ou menos a metade dos alunos disseram que concorda e a metade que discorda. Mas quando você submete cada um dos deveres, que é uma coisa mais concreta, a concordância é de 80%, 70% por cada uma delas. O professor não pode usar a audiência cativa da sala de aula para promover suas próprias preferências. E isso é interessante porque diz o seguinte, é o jogo político, do mito político. Quando os sindicatos divulgam jornaizinhos que são sobre escola sem partido, como Lei da Mordácia, e nem se dá, isso a gente já viu, e nem se dá, digamos assim, a obrigação de explicar o projeto e pôr lá quais deveres são esses, ele promove uma imagem na cabeça da comunidade escolar, dos colegas professores e dos alunos e dos diretores, coordenadores, de que a escola sem partido é realmente uma lei autoritária, uma proposta autoritária e tal. Quando o aluno vê cada um daqueles direitos com seus próprios olhos, ele diz, eu vejo que seria absurdo o contrário. Tanto é que os adversários da escola sem partido nunca ousariam defender uma escola com partido. O professor pode abusar do aluno, o professor pode ir de camiseta para a sala de aula. Isso é indefensável. Então é um jogo político, um jogo de mistificação, mas quando nós vimos que os alunos lendo mesmo aqueles alunos que nunca tinham ouvido falar da escola sem partido, podiam se posicionar. Não, isso aqui parece ser um dever que tem que ser observado.
Então, há evidências já bastante importantes de que o problema existe. Não sei, eu fui bem um pouco metódico, mas eu acho que para responder a pergunta, o problema existe, e ele tem uma magnitude importante, ainda não sabemos muito a respeito, porque se estuda pouco a respeito, e não se quer estudar, tanto não se quer estudar, tanto mais não se quer estudar, quanto mais haja uma hegemonia dos que querem instrumentalizar a sala de aula. Esse é o paradoxo, digamos assim. Né? A máfia não vai investigar os crimes da máfia, evidente, né? Braulio, olha, fantástico. Muito bem, era isso que eu tinha a dizer para situar o... Foi uma aula incrível. Eu adoro ouvir você, porque quando você fala... Eu quero só fazer um complemento ao início da sua primeira... quando você mencionou que, havendo ou não havendo doutrinação, o código de ética do professor se justifica. Né? A própria classe, movida por um sentimento ético, né, se impõe os seus limites, se impõe limites a si mesma, né? Como você Exatamente. falou, os médicos, os advogados, né, todas essas categorias têm todas essas profissões têm o seu código de ética. Então, independentemente de haver ou não a doutrinação, os professores deveriam impor limites àquilo que eles fazem. Curioso, porque não há no Brasil um código de ética do magistério. Não existe um código de ética do magistério. Pior, não existe nos cursos de formação de professores, como você sabe disso, uma disciplina obrigatória de ética do magistério. Então, tudo conspira para que o professor não reflita sobre a sua conduta ética em sala de aula, sobre aquilo que é ético ou não é ético fazer dentro de uma sala de aula. Por que isso? Eu considero que isso é um crime premeditado, Braulio. Na verdade, as autoridades educacionais, o establishment educacional brasileiro, não quer que o professor reflita sobre aquilo que ele faz em sala de aula. Porque eles estão servindo a um projeto de poder. E se eles tivessem consciência disso, eles talvez não fizessem isso. Eles não se colocariam como capachos de um projeto de poder, de um partido político. Eu tenho dito, viu, Miguel? Você sabe disso. Fui professor por tantos anos e venho de uma família de professores, de pai, de mãe, tias, etc., primas. Eu sempre tenho dito isso e volto a dizer. Quer dizer, seria muito a forma mais eficiente de combater o Escola Sem Partido, se eu fosse me colocar do lado dos adversários, seria esvaziar a pauta da Escola Sem Partido, assumindo essa bandeira para si mesmo. Eu não vi até hoje nenhum sindicato de professores abrir um GT, um grupo de trabalho, para dizer vamos elaborar um código de ética, como tem nos Estados Unidos, associações de professores que criaram códigos de ética nessa direção. Então, assim, não só a forma mais eficiente, é a única forma de esvaziar a agenda do Escola Sem Partido, seria evidenciar esses limites por parte da própria comunidade docente. Enquanto isso não acontecer, a gente está carregando uma bandeira como pais, e mesmo como professores, que a gente tem um grupo de professores que defende a bandeira da Escola Sem Partidos, e eu espero que esse grupo aumente sempre mais, na medida que vai ficando claro do que a gente está falando. As pessoas que nos escutam diretamente mudam o seu conceito sobre Escola Sem Partido. Uma das eficiências dos sindicatos controlados por uma esquerda radical é impedir e bloquear a comunicação da Escola Sem Partido com os próprios professores. Têm sido bem-sucedidos nisso. Não vou entrar nesse debate aqui, mas têm sido bem-sucedidos, porque quando um sindicato entra numa sala de aula e chama e convoca alunos para uma manifestação contra a lei da mordaça, isso, aquilo, outro, e não informa o aluno exatamente o que é essa proposta, o aluno, estamos falando de professores que estão no sindicato, o aluno de boa fé vai dizer, esse pessoal deve estar falando a verdade. Então,
é muito... A gente Golias contra Sansão, para fazer chegar no ouvido dos próprios colegas, professores, o que a gente está dizendo, não é fácil. As redes sociais ajudam, mas aí a gente está falando de estruturas gigantescas. Ó, só uma correção. É Davi contra Golias, hein? É Davi, Sansão. Estou com a cabeça tão cheia. Braulio, legal. Deixa eu agora falar aqui algumas pessoas que mandaram aqui. Olha, a professora Miriam está dizendo o seguinte: o Instituto Federal de São Paulo está no processo, um comentário aqui, está num processo de elaboração do currículo de referência e alguns professores estão fazendo um curso para avaliar os currículos elaborados. Hoje tivemos uma aula e olha a fala da professora. Diz aqui, abre aspas, assim, o currículo pode ser considerado um espaço de disputa para formar as novas gerações de acordo com a ideologia dos grupos que se encontram no poder. Nós concordamos com isso. A questão é que quem está no poder, dentro do sistema educacional, é a esquerda. E a esquerda está usando há 40 anos este poder que tem para direcionar não apenas os currículos, mas tudo aquilo que é feito dentro das escolas e das universidades em seu benefício, né? Para fazer com que tudo funcione em seu benefício. Quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Não. Mas tem que ser rápido. Não, eu acho... o que você mencionou, uma certa naturalização dessas práticas no meio educacional brasileiro, na universidade, ela de fato aconteceu de uma forma tamanha que as gerações vão sendo formadas sem parar para pensar sobre o absurdo que é esse tipo de proposição. Ou seja, um dia desse eu vi um professor universitário fazer uma objeção à escola sem partido, já faz um tempo, um pouco mais de um ano. Ele simplesmente confessou o seguinte: olha, a gente não existe educação sem partido. Então, qual que é o melhor equacionamento? A gente promove a nossa agenda, os adversários promovam as suas. Ou seja, aí sim a questão da retórica, no sentido mais negativo do termo, dominou todo o espaço e matou a finalidade da escola, da universidade, que é a investigação da busca da verdade. Se você parte do princípio que é só tomar partido a favor da esquerda ou da direita, de Marx contra... Tem os weberianos contra os marxistas, como se fosse uma luta política, então é o fim da picada. Pode fechar tudo e devolver o dinheiro para o contribuinte, porque essa instituição morreu. Platão, ao criar a academia, deve estar bastante horrorizado com esse tipo de... onde a gente chegou depois de 2000 e tantos anos. Então, o currículo, a discussão do currículo, às vezes é isso mesmo, é uma disputa de ocupação de espaços, de uma literatura unilateral, e a gente está longe de melhorar os currículos e fazê-lo dentro do que há de melhor em termos que se sabe na comunidade científica de como fazer um bom currículo. Vamos lá, vamos passar para outra aqui. O que o professor Braulio, acha dos professores que estão apoiando os antifas, os terroristas antifas? Você sabe que essa semana eu fiquei bastante desconectado, eu não vi nenhum caso assim, específico de manifestação de professor. Tem muito. O perfil de professor no Facebook é tudo antifa, é complicado. Professor antifa. É só uma variação sobre o mesmo tema. Às vezes a coisa é mais agressiva, às vezes é mais sutil. Mas, digamos, essa partidarização é deplorável e ela vai adquirindo força conforme o momento político. Mas é um escândalo. O Miguel sabe, porque a gente tem lido essa literatura nos últimos 2 anos, desse debate nos Estados Unidos. Esse debate sobre os limites éticos da conduta do professor, tem autores muito interessantes
discutindo isso. E eu lembrei dessa questão porque acho que tinha a ver com o currículo. Deixa Tá, vamos passar para frente, que já temos que dá um tempinho que eu vou aqui. lembrar Uma pergunta da pessoal citação. aqui, do Vitor Avelino. Como foi para o professor Braulio, ser visto como um inimigo por muitos alunos dentro da UNB? Eu nunca fui hostilizado nos 25 anos que fiquei dentro da faculdade de educação, nem por colegas, nem por estudantes. Nunca assim, nunca. Ao contrário, as pessoas foram muito cordiais comigo. O que eu não, digamos assim, dessa experiência de estar num ambiente que tem muita presença da ideologia, o que eu lamento é esses alunos, que o Victor sabe mais sobre isso do que eu próprio. Eu não tenho, não ando em Facebook, nem Instagram. É a primeira vez que eu uso Instagram na minha vida, foi agora, daí um pouquinho atrapalhada. Então, assim, aquilo que o aluno fala nas costas do professor e tal, eu nunca tomei conhecimento e isso não me preocupou, mas eu nunca sofri hostilidade direta dos alunos. Porque eu já fui adolescente, eu já fui jovem. E eu, como professor, tenho a obrigação, por ser uma pessoa mais madura do que os meus alunos, de tentar desarmá-los e ajudá-los a sair dessas armadilhas que o jogo ideológico põe. E eu já tive conquistas assim muito expressivas de abrir a mente de alunos que chegaram. A gente via que o aluno estava cheio de pedras nas mãos e no final do curso você vê que contribuiu para que ele aprendesse melhor. Você tem que ensinar Karl Marx como se Karl Marx estivesse lá, para que o aluno entenda realmente o autor. Então, é esse tipo de jogo dialético de teses que competem, é o que a escola tem que fazer. Quer dizer, a escola tem que estudar a luta de classe, claro, mas ela tem que estudar a luta de classe, não promovê-la como parte da interessada no problema. Essa distinção, para a gente, é muito clara. Mas para muito professor, inclusive, não é, porque foi naturalizando essa ideia de que o conhecimento é relativo, tudo é relativo, e que, portanto, é só uma tomada de posição. Nas ciências sociais brasileiras, sobretudo, é muito... o jargão você tem que escolher a sua corrente teórico-metodológica. Virou um jargão. Isso significa tomar um partido, entendeu? No fundo, é isso. E isso é, no fim, como eu disse, isso é o fim do sentido da escola e da universidade. Né? Mas, olha, pergunta agora da UFS Livre. Boa noite a todos. Só faltava falar a todos e a todas, hein? Aí eu cortava. Boa noite a todos. O que falta para o MEC tomar uma providência quanto a essa situação? Essa pergunta é boa, hein, Braulio? O que você acha? Miguel? Estou te vendo aqui. Você não está me vendo, não? Cadê você? Miguel? Oi. Estou te ouvindo. Não, é porque cortou na hora que... Olha, nós vamos ter que acabar agora. Essa pergunta não vai ser respondida agora. Falta 1 minuto para acabar a live. Mas me diga qual é a pergunta. A pergunta é a seguinte. O que o MEC... olha só, a pergunta é a seguinte. O que falta para o MEC tomar uma providência quanto a essa situação? Qual situação? Você tem essa situação da doutrinação nas escolas. Ah, bom. Olha, você tem 58 segundos para responder essa pergunta. 58 segundos, 55. Bom, eu tudo. Não vou... Falta tudo. Eu não vou... O Escola Sem Partido surgiu 10 anos antes do atual governo ganhar a eleição. Então, nós não visamos nem esse, nem nenhum governo. A nossa política é de Estado. E é a Constituição que está do nosso lado. Então, para responder muito certamente, a gente vai continuar fazendo o que fizemos como associação voluntária, mostrando a Constituição, seja para o presidente, seja para o ministro da Educação, seja para o diretor da escola, seja para os colegas professores. Um grande abraço. Não é uma resposta retórica. Um grande abraço para você. Obrigado. Um grande abraço para você. Obrigado a todos os que nos acompanharam nessa live aqui, gente. Até amanhã, a live com a professora